querido, Pai de amor, nós nos colocamos, ó Deus, mais uma vez na Tua presença, para Te bendizer, para Te exaltar nessa noite, ó Deus, com os nossos corações gratos, com os nossos corações regozijantes, por tão grande o privilégio de estar na Tua presença, Senhor. Nós Te glorificamos nessa noite, Senhor. Nós somos gratos, ó Deus, pelo Teu amor, porque através do Seu amor nós estamos aqui nessa noite, ó Deus. Se não fosse o Seu amor, Senhor, onde nós estaríamos agora? Se não fosse as Suas mãos para nos proteger, para nos guiar, para nos livrar, onde nós estaríamos agora? E nós somos gratos a Ti, ó Deus, porque o Senhor até que nos guardou, tem nos guardado, tem cuidado de nós e tem demonstrado o Seu amor para com as nossas vidas, através das Suas misericórdias, através da Sua graça. E nós somos gratos a Ti, ó Deus. Entregamos, ó Deus, a nossa oração e pedimos, ó Deus, o perdão dos nossos pecados, das nossas falhas, ó Deus. E que tudo que for feito aqui nessa noite, ó Deus, que nós possamos nos concentrar apenas em Te adorar, se concentrar diretamente em Ti, ó Deus, nos ligar totalmente em Ti e se desligar, ó Deus, de tudo que acontece ao nosso derredor, Pai. Fique conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Redimido foi pelo sangue do Cordeiro, morreu em meu lugar, só por me amar, pagou um alto preço. Jesus me trouxe a redenção. Sou livre pela graça, livre pela cruz, tenho salvação. Que amor perfeito por mim, sendo pecador, não merecedor, Jesus prevaleceu, a morte Ele venceu, Ele ressuscitou. Digno, poderoso, santo, glorioso, grande, não há outro como Tu. Declare Ele é digno, digno, poderoso, santo, glorioso, grande, não há outro como Tu. Não há outro como
ressurreição de Jesus Cristo foi dos acontecimentos mais marcantes e importantes de toda a Bíblia. Foi a primeira ressurreição para a eternidade com o corpo transformado. 1 Coríntios 15, 20. A ressurreição de Jesus Cristo é um sólido fundamento da fé cristã. Em diversos momentos antes da sua morte, Jesus afirmou que seria necessário que ele morresse para que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Assim, Cristo cumpriu toda a justiça de Deus, tomando sobre si mesmo a culpa pelos pecados daquele que confiam nele. Cristo sofreu em nosso lugar, suportou a afronta de toda a dor, mas glória ao Cordeiro que foi morto e reviveu. Ele venceu a morte. E se crermos que Jesus é o Salvador que ressuscitou, seremos salvos e vivificados por ele. Romanos 10, 9. Depois da sua ressurreição, muitos o ouviram. 1 Coríntios 15, 6. Viram as marcas dos pregos e até comeram juntos. Lucas 24, 36 a 43. Jesus afirmou ser a ressurreição e a vida. João 11, 25 a 26. Todo que acreditar nele, mesmo que morra, ressuscitará para a vida eterna. Creia você também que Jesus Cristo ressuscitou. Seja bendito o Cordeiro. Amém, irmãos? Amém. Vamos ficar de pé, irmãos, assim mesmo. E vamos fazer uma leitura bíblica que se encontra em Mateus 28, 5 a 7. Vamos lá? Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como acredito. Vinde, verei lugar ao Senhor. Todos. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para Galileia, ali o vereis, eis que eu vou-lo tenho dito. Amém? Nós vamos pedir a nossa irmã Marina, que nos eleva a Deus na palavra de oração neste momento agora. Te adoramos, Senhor, meu Deus, glorificamos o teu santo e excelso nome. Nesse momento, ó Deus, maravilhoso de estarmos na tua casa, te adorando, onde muitos, ó Deus, não têm mais a oportunidade de fazer o mesmo. Por isso, ó Deus, nós te pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, para que possamos, ó Deus, cada momento da nossa vida valorizarmos de tal maneira que possamos glorificar o teu nome, exaltar o Senhor, ter um coração grato diante do Senhor, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor há de fazer. Nós te louvamos, ó Deus, por essa oportunidade de cantarmos de louvor ao Senhor, de ouvir, ó Deus, o teu recado daqui a pouco. E por isso, ó Deus, nós te pedimos que o Senhor aceite a nossa adoração e que o Senhor, ó Deus, prepare o nosso coração, ó Deus, para que possamos receber os teus conselhos. Se for repreensão, que assim seja, meu Deus, porque sabemos que o Pai que ama, ele repreende o seu Filho. E nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor continue nos amando, nos guardando, nos ensinando, ó Deus, nos mostrando a tua vontade, ó Pai, para que o Senhor continue vivo, ressuscitado no nosso coração. Pedimos por aqueles, ó Deus, que estão nos hospitais, estão nas prisões, estão em casa, ó Deus, e estão, ó Deus, vivendo no mundo de trevas, ó Deus, porque ainda não creram que o Senhor morreu, mas que o Senhor ressuscitou para nos dar a vida eterna. Nós, Deus, somos privilegiados e por isso nós te agradecemos. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos? Nós vamos estar convidando a nossa irmã
Simone, Fabiola e a Marta para estar louvando ao Senhor. E os irmãos que trouxeram seus dízimos, suas ofertas, possam estar entregando aqui no altar. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Oh, transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. A própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus que me ergues pra vencer, Senhor de tudo em mim. Já ouço a tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, Senhor, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda, Senhor, minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Ressuscita-me. Irmã Fabiola agradece a Deus
os dízimos e as ofertas. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse culto. Obrigado a Deus por essa oportunidade de estar em Tua casa e adorar o Seu santo nome. Nós queremos Te agradecer também pela oportunidade que temos de ofertar, ó Deus, o que é do Senhor, que a Ti é devido, Pai. Obrigado, porque mesmo com tantos problemas, o Senhor tem mantido o nosso trabalho, tem mantido o nosso sustento, Deus. Não deixa que nunca venha faltar na mesa de nenhum dos irmãos aqui, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer outra leitura, irmãos? Como os irmãos estão? Atos 3:15, 1 Coríntios 15:17. Diz assim a palavra do Senhor: vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunha disso. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos falar mais bonito com a sua voz? Todos de pé. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Amém? Amém. Nós vamos estar convidando o Ministério de Louvor para que possa estar louvando ao Senhor com toda a igreja. Logo após, o pastor está com a palavra para trazer a mensagem do Senhor nesta noite. Saúde a igreja na paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Nós vamos adorar o nosso Deus. Nós vamos render a Ele toda a nossa adoração nessa noite. Porque vivo Ele está. E Ele reina para todo sempre nas nossas vidas, nos nossos corações. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. Viu o seu sangue, derramou de grande amor. Naquela vida gloriosa se entregou. Eu não mereço, mas me alcançou. Ao seu amor, eu me rendo ao seu
Aleluia. Glória a Deus. Naquele momento, quando o Senhor se entregou, quando Jesus entregou-se naquela cruz, derramou seu sangue, o universo chorou, o sol se apagou por ver tão grande sacrifício naquela cruz, mas por reconhecer o poder, a grandeza desse Deus.
irmãos, pode se sentar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Neste dia que celebramos o ressurgimento do Filho de Deus, temos a grata satisfação de exaltar e bendizer por tudo aquilo que Ele fez e continua fazendo em nossas vidas nesses dias atuais. Eu quero estar lendo com os irmãos o texto que encontra-se no livro de João, no capítulo 20. E assim então nós estaremos procedendo a leitura. João, no capítulo 20. Chegada a tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando cerradas as portas do lugar onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, chegou Jesus, pôs-se no meio e disse-lhe: a paz seja convosco. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos, o lado. Os discípulos se alegraram ao verem o Senhor. Disse-lhe Jesus de novo: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Dizendo isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles aos quais perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Aqueles aos quais não perdoardes, ser-lhes-ão retidos. Amém? Eu quero estar pensando com os irmãos nessa noite sobre alguns princípios deixados por Jesus que são imutáveis todo o tempo. Naquele mesmo dia da ressurreição, à tarde, Jesus aparece aos seus discípulos. Já havia tido um encontro primeiro com Maria, ali no túmulo, onde que ela o confundira com um jardineiro. Mas após ouvir a sua voz meiga, lembrou-se daquilo que o Senhor já havia dito em outras vezes, que convinha que o Filho do Homem sofresse várias agressões, escárnio, sofresse zombaria, fosse crucificado, mas ao terceiro dia haveria de ressurgir. E ela então se deu conta que falava com o próprio mestre. Ela estava chorando, sem saber o que havia feito com o corpo do Senhor. E ali estava o próprio Senhor ressurreto falando com ela. Neste episódio, a Bíblia diz que estavam os discípulos trancados, com medo dos judeus. Lucas, ele fala, em outras palavras, outros pormenores, mas o escritor do Evangelho de João, ele diz que eles estavam ali, era com medo. Penso eu que em seus corações parava a seguinte pergunta: se o nosso Senhor, se o nosso Mestre, Todo-Poderoso, aquele que era capaz de fazer milagres, se eles fizeram isto com ele, imagina nós, meros mortais. E ali estavam tremendamente assustados, talvez esperando qual será o desdobramento dessas situações. O que vai acontecer após esses dias primeiros? Alguns dos discípulos já haviam tomado o caminho de volta para suas próprias atividades. Trata-se de 2 discípulos no caminho de Emaús. Já havia desistido da promessa da ressurreição. Mas Jesus então chega no meio deles e faz-os lembrar de alguns princípios que são imutáveis, que servem para todo o tempo. Amados, por mais que nós hoje celebramos a Páscoa, a ressurreição, a libertação que Deus nos proporcionou,
e reportamos esse fato como algo grandioso, a pergunta que nós precisamos de fazer é: como que o nosso coração vive ou põe em prática a grandiosidade desses princípios em nosso dia? Porque se isto não arredunda em prática para que seja mostrado para o mundo que o nosso Senhor ressuscitou, Ele fez a obra dando-nos vida, assim conforme saiu do túmulo, símbolo da nova vida que nós temos. Amado, nós precisamos de rever conceitos e valores, porque este evangelho está desprovido de princípios que se aplicam no nosso dia a dia para que cause transformação nas vidas que estão à nossa volta. Aqui então nós encontramos Jesus dizendo o seguinte para eles: depois de soprar neles o Espírito Santo, disse: recebe entre vós o poder. O Espírito Santo é o poder de Deus. Receba entre vós o Espírito Santo. Amado, nós recebemos o Espírito Santo, nós cremos. Quando nós aceitamos ser movidos por Deus, para que as nossas atitudes, as nossas ações, ela possa ser vista por aqueles que vivem à nossa volta, para que possam saber de fato que somos novas criaturas. Disse então Jesus: aqueles aos quais perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Jesus então disse para ele: olha, a partir de agora, vocês movidos pelo meu Espírito, vocês têm autoridade para perdoar pecados ou reter o pecado dentro de vocês. Vocês podem reter, mas se vocês perdoarem os pecados, os de vocês também serão perdoados. Mas se não perdoardes os pecados, ficam retidos em vocês. A nova vida que Jesus proporciona aos seus, símbolo de uma ressurreição única, precisa ser colocada em prática para que o mundo saiba e não ficam confundidos a respeito daqueles que pregam Jesus, carregam o nome de Jesus e, sobretudo, dizem ser de Jesus. No livro de Apocalipse, no capítulo 20, e o verso 6, o anjo do Senhor, ele orienta a igreja através da revelação, dizendo o seguinte: bem-aventurado e santo aquele que tem parte nessa primeira ressurreição. Sobre esses não tem o poder a segunda morte. A primeira morte, ela é vencida a partir do momento que nós cremos que o nosso Senhor também venceu. Bem-aventurado aqueles que tomam posse, creem, aceita que o Filho de Deus foi morto, crucificado, sepultado, mas ressurgiu. E por esta fé nós passamos a ter vida. No livro de Efésios, a palavra do Senhor nos diz, Efésios no capítulo 2, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ele nos vivificou. Essa primeira morte causada pelo nosso pecado, nós alcançamos vida quando cremos que o Filho de Deus não ficou no túmulo. Essa primeira morte que nós sucumbimos por causa dos nossos pecados, Cristo venceu por nós, nos concedendo perdão. E o símbolo da sua ressurreição é símbolo de que nós, pela fé, nós vencemos essa primeira etapa. O escritor às igrejas da Ásia, lá no Apocalipse, João, na sua revelação, diz: bem-aventurado esses que têm parte nessa primeira ressurreição, não incidirão sobre eles a segunda morte, que é a morte da alma. Amado, quantas pessoas que ainda estão no túmulo,
porque carrega em seus corações não o poder daquele que venceu para perdoar, mas carrega nos seus corações a porta ou a pedra que fecha a porta do túmulo. E em seus corações mantém sentimentos estranhos ao poder de Deus que foi capaz de vencer a morte. Quem sabe estejamos falando nessa noite para quantas pessoas que carregam em seu coração um sentimento de culpa, que é símbolo ainda daqueles que estão mortos em seus delitos e pecados, porque não consegue vencer. Talvez seja aquele cônjuge que por alguns momentos da vida foi infiel com seu cônjuge, mas não conseguiu vencer a barreira da infidelidade e carrega um sentimento de culpa no seu coração, e sempre que olha para trás sente um peso, um sentimento estranho, uma insegurança, não sente a presença de Deus em sua vida. Jesus, ele soprou entre os discípulos e diz: receba o meu espírito, e a partir de agora, o pecado que vocês perdoarem, os seus também serão perdoados. O maior adversário que nós temos a vencer somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Não são os de fora, somos nós. Quando nós não conseguimos vencer o adversário que está dentro de nós, que é mantido pela nossa consciência culposa, que não acredita que o Senhor é capaz de nos libertar, de nos transformar e dar-nos uma nova condição de vida, nós tornamos preso em um túmulo, símbolo de um Cristo que não ressurgiu. Mas talvez, quem sabe estejamos falando nessa noite para alguém que por alguma circunstância da vida mantém em seu coração um sentimento de não perdoar a ofensa do outro por palavras. Talvez seja palavras que sequer teve a intenção de feri-lo, mas as pessoas falam sem saber quais as consequências das palavras, e por um sentimento fragilizado, por um sentimento carregado de maledicência, julga o outro como se fosse o vilão, o algoz da sua vida, sem sequer medir quais as intenções de fato que o outro falou, isto ou aquilo outro. E ele passa então a trazer para dentro de si um sentimento terrível de julgar o outro. A palavra de Deus diz: por que julgas o teu irmão? Por que julgas o teu irmão? Se julgas, logo já passa a ser alguém muito especial. Se julgas, já é agora alguém que dá sentença, está acima da lei. Coloque-se na posição daquele que aceita o princípio que Jesus disse: olha, vocês têm o meu Espírito Santo para fazer aquilo que eu oriento. Olha para mim, olha para mim. Quando ali estava na cruz, eu disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. O homem carregado com seus delitos e pecados, ele torna uma pessoa cega, sem entendimento, sem esclarecimento do poder de Deus, sem o que o Senhor pode fazer para transformá-lo. Assim então, princípios não podem ser deixados para trás. As pessoas que não são capazes para colocar em prática aquilo que o Senhor orienta, eles carregam consigo sentimentos que impeçam que eles possam viver os princípios de um Cristo ressurreto. Quem sabe algumas pessoas sequer dão conta de que o que Cristo fez naquele primeiro dia foi mostrar para todas as pessoas que nós podemos vencer as dificuldades desse tempo presente. O que Jesus mostrou com a sua morte e a sua ressurreição é que o nosso velho homem, ele pode ser crucificado, ele pode ser escarnecido, mas saiba de uma coisa: nós não seremos destruídos, porque aqueles que creem no Senhor, assim conforme Cristo ressurgiu dentre os mortos,
nós ressurgiremos para a glória do Deus Pai. Nós não ficaremos encarcerados. Amado, não importa qual seja o tamanho do pecado, símbolo da morte, que tanto traz temor ao coração do homem, não importa. Mas importa que nós olhemos para Cristo Jesus e saibamos que da mesma forma como Ele sofreu escárnio, zombaria, sofreu a morte pelos seus algozes, o nosso velho homem também pode sofrer. As pessoas podem falar, as pessoas podem dizer o que nós não queremos ouvir, mas eu quero que você entenda também que nós temos ao lado, à direita do Pai, um Cristo que venceu tudo isso e nos concedeu o perdão para nos purificar, para nos lavar mediante o arrependimento de nossos pecados. A grande verdade é que muitas pessoas sentem-se totalmente fragilizadas, porque elas não querem abandonar os seus pecados e confiarem tão somente no poder de Deus. E quando as pessoas não querem abandonar os seus pecados, tornam pessoas extremamente sensíveis. É como um corpo em putrefação. Desmancha a qualquer toque. Mas Jesus, Ele veio para vencer. E quer que você possa também ser um vencedor. É por isso que Ele disse, através da sua palavra, aquela que o procurou, a qual foi apresentada para ele como alguém que não tinha mais jeito, mas que merecia a morte, Jesus disse: vai e não te peques mais. O seu pecado será perdoado. A salvação chega à sua vida. Basta que a partir de então você mude de vida. Tenha o sopro do Espírito Santo em seu coração, para manter uma nova criatura, para que o mundo possa ver o que Cristo faz em sua vida e na vida de todo ou qualquer que creia que Ele é Senhor. Quem sabe nessa noite que nós celebramos a ressurreição, muitas pessoas precisam receber em seu coração o sopro do Espírito Santo para ter esclarecimento, para reconhecer que é pecador e precisa da graça de Deus, para reconhecer que Cristo perdoa o mais vil pecador e não importa qual seja o tamanho do pecado, mas quer fazer de você uma nova criatura. É por isso que a sua morte, ela tem um símbolo muito especial. É muito mais importante do que a data do seu nascimento. Não foi o nascimento de Cristo que nos perdoou pecados, foi a morte de Cristo, foi a ressurreição de Cristo. É através dessa esperança no Senhor que nós passamos a viver em novidade de vida e ter segurança em nossos corações. Você crê que Cristo Jesus, Ele ressurgiu dentre os mortos, vivo está, assentado à direita da majestade para perdoar o seu pecado? Se você crer, eu quero pedir a você para que arrependa do seu pecado e confie no Senhor, porque fiel e justo é para perdoar todos os pecados e purificar de toda injustiça. O projeto de Cristo para a minha vida e para a sua vida é que nós não sejamos separados pelo pecado, mas que nós aceitemos o perdão concedido por Ele ali na cruz do Calvário, para que vivamos eternamente ao lado dEle. Você veio ao mundo para ser um vencedor. Você veio ao mundo para ser uma vencedora. Você veio ao mundo para dar testemunho que Cristo Jesus é Senhor da sua vida e você crê. E você vive por aqui para que outras pessoas possam ver o que Ele fez na sua vida, para que quando Ele lhe chamar, você possa dizer: eis-me aqui, pronto estou para vir eternamente com o Senhor. Vamos orar, curva a sua cabeça e vamos falar com o nosso Deus. Pai, louvado e exaltado é o nome do Senhor. Não importa qual seja a circunstância da vida que levou as pessoas a não entenderem a sua morte na cruz, mas nessa noite nós cremos que a Tua palavra nos ensina que aquilo que nós fizermos confiante na Tua palavra, nós iremos receber do Senhor. E é por isso, Pai, que nós estamos aqui para perdoar
a nós mesmos, tirando aquele sentimento de culpa que às vezes mantém o preso no túmulo, não reconhecendo que o Senhor ressurgiu, o Senhor já venceu a morte. Nós te louvamos, Pai, porque mesmo estando nesta vida, nós podemos contemplar o Teu infinito e grande amor derramado ali na cruz do Calvário, perdoando os nossos pecados. A morte não pode deter o Senhor ali no túmulo, assim como também os nossos pecados não podem ficar dentro de nós, porque vivo o Senhor está, o Senhor venceu a morte. Eu te suplico, Pai, para que da mesma forma como o Senhor venceu a morte saindo do túmulo, que não fique retido dentro de cada coração sentimento de culpa, pecado não confessado ao Senhor, para que a graça do Senhor invada cada coração, trazendo paz, trazendo comunhão, alegria, trazendo transformação de vida. É no nome precioso de Cristo Jesus que eu te suplico hoje e sempre. Amém e amém. Coloquemos-nos de pé. Vamos louvar ao nosso Deus. Estamos chegando ao final do nosso encontro dessa noite. Que Deus abençoe ricamente a sua vida que veio adorar ao Senhor conosco.